Paz de Arrújoa. O que temos para hoje? O que temos para hoje é o que mais temos que falar sobre as coisas celestiais, né? As pessoas, como eu falei nos outros vídeos, gostam muito de aumentar o inferno. Eu não. Eu gosto de botar ele no seu lugar, entendeu? Que o reino do céu é imensuravelmente maior, imensuravelmente. E as possibilidades são infinitas também. As pessoas gostam de mentalizar os reinos do céu com aquilo que nós vivemos aqui. Não é exatamente assim, bebê. As coisas aqui são figuras das coisas celestiais. Figura significa que é sombra. Não é o real e verdadeiro. É sombra, entendeu? Então, dentro desse modo de ver as coisas, né? E que eu fico pensando, meditando, né? O reino do céu. E eu, uma certa vez, eu me encontrei com uma senhorinha aqui no centro de Itabirito. Ela estava entregue, né? No alcoolismo. E ela estava namorando na rua, né? E aqui tem uma pracinha que ela tem como é que fala? Não é teatrinho não, aquele negócio de apresentação, um palanquinho, pronto. Pra ter ideia do que seja. E ali os bebuns ficavam dormindo ali, uns 10, às vezes até mais. Ficavam bebendo ali o tempo todo, só homem, né? E uma ocorrência qualquer que houve, passou, essa mulher também tá lá no meio deles lá. E um dia eu passando ali, um desses bebuns me chamou, senhora. E eu olhei pra ele e falei assim, você é crente, não é? Aí eu falei assim, bom, na medida do possível. Aí ele falou assim, por favor, vem dar uma palavra aqui pra uma amiga nossa, que ela tá morando com a gente aqui recentemente, mas ela não é daqui, ela tem casa. E ela tá aqui. Agora eu fiquei pensando a situação. O bebum chamando, pedindo socorro para outra bebum, porque eles mesmos estavam achando a situação dela inusitada demais, porque ela não é dali, ali só tem homem. E ela tava ali também na cachaçada. Então eu fui lá, né? Vamos lá. Fui lá pedindo o revestimento ao rúcula, né? Trazer palavras de vida para falar para aquela mulher, né? Porque a gente não pode querer a nossa sabedoria humana. E muitos de nós faz isso quando vai entregar uma palavra, ministrar uma palavra, vai confiando no seu intelecto. Gente, sem o rúcula kadosh, todas as nossas palavras são mortas. Pode ser uma verdade bíblica, mas sem o rúcula kadosh, ela está morta. Então, para ela ser vivificada, nós precisamos de revestimento. Então, eu fui pelo caminho, não estava esperando ministrar, mas fui pelo caminho, pai, me dá palavras vivas, palavras que realmente vai ser um diferencial na vida dessa mulher. E eu fui lá falar de Arrújoa para ela, né? E ela falou assim, não, para mim não serve não. Aí eu, por que não serve? E ela, porque eu estou condenada, porque meu filho também está condenado. Aí eu, por quê? O que tem o seu filho? O que tem você? Aí ela, meu filho se matou por causa de mim. Ele se matou, ele pediu para mim voltar para a igreja, ele pediu para mim largar a cachaça e eu não quis. Então quando foi, e ele falou comigo que se eu não largasse, naquele dia, se eu não largasse, se eu não voltasse, ele ia se matar. E eu não quis, eu não acreditei. E no dia seguinte, olha lá meu filho enforcado, se matou. Foi um acontecimento trágico aqui em Itabirito, viu? O filho se matou por causa da mãe que bebe. E ela estava arrasada. Meu filho está no inferno, porque eu sei que os suicidas vão para o inferno. Meu filho está no inferno. Então eu vou beber até morrer, porque eu botei meu filho no inferno. E aquela angústia sem fim. E de repente, né, o rúcula, o poderoso, altíssimo e supremo rúcula, me dando uma palavra de vida para falar com aquela mulher, que fez toda a diferença. Coisas que eu nunca tinha sequer enxergado na Bíblia. Entendeu? Eu lia, relia, mas nunca enxerguei. Então ali veio a palavra. O inferno não é para sempre. O inferno vai ter que devolver os seus mortos. E naquele grande dia, quem tiver com o nome escrito no livro da vida, no caso, seu filho, porque ele era um crente, ele estava em uma situação de fraqueza, e na situação de fraqueza,
ele cometeu esse ato violento contra si mesmo. Mas a salvação é dom gratuito do Pai. Uma vez salvo, é salvo para sempre, a não ser que a própria pessoa renuncie à sua própria salvação, que não foi o caso do seu filho, foi uma fraqueza. Então, ele pode estar no lugar dos suicidas, no vale dos suicidas nessa hora. Mas naquele grande dia, quando o trono do Pai se manifestar e ele abrir os livros, ele vai abrir o livro da vida, um livro que é escrito de dentro para fora, de fora para dentro, nomes de todos aqueles que aceitaram o Salvador, entendeu? Entregaram a sua vida, aquele que se sacrificou no madeiro por eles, entendeu? O inferno, o mar, vai ter que devolver esses mortos. Só o julgamento é só esse. Se está com o teu nome escrito aqui ou não. Se está com o teu nome escrito aqui, é novo céu e nova terra, tá? Então seu filho vai ser resgatado nesse grande dia. E o olho dela brilhava. Brilhava. Ninguém nunca me pregou assim a Bíblia. Assim, essa é a verdade. O inferno não é para sempre. Ele também vai ter o lugar dele no lago de fogo da ira do Pai Celestial. Aonde quem for lançado lá nunca mais irá sair. Inclusive o inferno. Mas enquanto não, entendeu? As pessoas, muitos crentes, não desenvolvem a salvação. E por qualquer bobiça, qualquer tolice, perdem a vida e descem ao inferno. Sim, muitos irmãos estão lá no inferno. Mas isso não significa que os seus nomes foram riscados do livro da vida. O inferno vai ter que devolver esses irmãos e naquele grande dia, entendeu? Se ele estiver com o nome escrito, sim, novo céu e nova terra. Só não tem reino, tá? Só não tem coroa. Coroa é aquele que venceu. Coroa é aquele que amadureceu, que conseguiu, né, atingir todos os estágios do quebrantamento e a contrição foi plena em todo o seu ser. Então ele é um com o Pai, entendeu? É isso que a Bíblia fala, se torna um com o Pai, entendeu? É esse o propósito do quebrantamento e a contrição, te moldar a tal ponto. É como uma borboleta que um belo dia era uma largata que se rastejava, né? Foi lançada no casulo, ela mesma entrou no casulo e ficou ali não sei quanto tempo, gente, em tratamento, em quebrantamento, até sair de lá uma borboleta, totalmente diferente da largata que era. É esse o propósito do Pai, transformar você e eu numa borboleta, um ser que voa, um ser espiritual, né, magnânimo, tão magnânimo quanto o Pai quer repartir a sua glória para os seus, mas nós não temos essa glória aqui agora, porque o nosso corpo é um corpo de pecado, entendeu? O nosso sentimento ainda é muito embaraçado, embaralhado, né, misturado, e sofre influências, né, por mais que eu diga que eu não penso bobagem, eu não penso bobagem. Gente, e as coisas inconsequentes que nós pensamos, que nós reagimos por causa dos nossos antepassados. Então tem várias ramificações influenciando o nosso viver diário. E muitas dessas ramificações é coisas que nos bloqueiam, principalmente. Coisas bloqueadores. Então por isso que não temos uma intimidade, uma comunhão plena com o Rúcura, entendeu? Entendeu? Então é assim que acontecem as coisas. Então eu expliquei isso para essa senhorinha e ela voltou para o Evangelho. Depois eu pude ver, eu perdi o contato com ela, mas todas as vezes que eu pude vê-la na igrejinha, gente, clamando, buscando a chama, a fé, voltou a reacender naquela irmã. Ah, mas voltou pro gado, pro sistema. Irmão, para quem está enfermo, ou melhor dizendo, para quem está se afogando, qualquer mão serve, tá? Para tirar do afogamento. Presta atenção e tenha compaixão. Ah, mas está lá no sistema religioso, blá, blá, blá. Ô, irmão, você tem estômago, irmão, para tratar com aquela irmã que bebe todo dia? Você tem estômago, vou falar logo assim, mandando real. Você tem estômago para tratar com aquele irmão que vive numa prostituição terrível, pedofilia? Irmão, tem coisa horrível,
horrível que as pessoas estão vivendo e estão correndo, tentando fugir disso, tentando se libertar disso, entendeu? As drogas, entendeu? O vício. Gente, tem muita coisa horrível nesse mundo. Então as pessoas estão com a mão estendida pedindo ajuda. Eles não conseguem orar por eles porque eles acham que são pessoas tão ruins, tão podres, que Deus não vai ouvir a oração deles. Então quando a gente passa, eles pedem ajuda em oração. E se a gente mostra uma luz, mostra que Deus quer transformar, seja lá quem é essa pessoa que Deus está usando, às vezes vai mandar para uma porta aí de igreja aí, e que salva realmente muita gente, pelo menos da cachaça, pelo menos da prostituição, pelo menos do vício, da cocaína e tanta coisa mais. Gente, eu conheço tanto ex-bandido que saiu da cadeia e a única esperança que eles viam na vida dele para não voltar para o bandidismo, para preencher, né, aquela vida, é dentro de uma igreja. E estão lá, marchando, tentando viver com as suas marcas, entendeu? Com seus traumas e buscando intermitentemente pelo Espírito Santo o rúcula, né? Porque para sair do tormento que está na sua consciência, no subconsciente deles, entendeu? O tormento de ter sido um criminoso, uma pessoa que tirou vidas de outras pessoas, que lesionou outras pessoas com bens materiais, pessoas que eram extremamente violentas, homens violentos, espancador de mulher, de criança, que fez atos abomináveis, entendeu? Que coisa que as pessoas olham assim, não, tem que ir pro inferno. Irmão, o Rúcula morreu por todos e todo mundo está debaixo de um jugo terrível de maldição, entendeu? E às vezes a pessoa só quer o quê? Misericórdia de mim, entendeu? E o único pessoas que encontraram no caminho expressando essa misericórdia é dono de um templo religioso. Fazer o quê? Eu sei que ali não é o destino final. Foi meu caso. Gente, eu não era pessoa, que eu já contei meu breve relato aí. Eu era uma pessoa muito atrapalhada, opressa, tudo. Então vir para a igreja foi um divisor de águas na minha vida. Eu sei que tinha discrepância, tinha o crente lá que estava lá só de fachada, tinha um outro lá adulterando lá dentro, tinha um outro lá aprontando horror. Na época que eu vim para o evangelho, eu me lembro da Santa Ceia, eu sou desse tempo, que o pessoal na Santa Ceia pedia perdão, ia lá na frente confessar. Eu fiz isso e eu ficava de cabelo em pé, as confissões dos pecados. Eu não, como é que o pessoal tem coragem de falar tudo isso na frente de todo mundo? Mas era assim o sistema da igreja antigo, entendeu? O sistema deles é buscar arrependimento, conversando, chegando lá na frente, aquela multidão de pessoas, dizer, eu adulterei, eu bebi cachaça, eu fiz isso. O pastor, né, o líder lá daquela época, ele dava meia hora para o concerto e quando ele explicava bem explicadinho, se o pecado fosse contra a igreja, tinha que ser confessado lá na frente. Mas se o pecado era particular, dentro de casa só, marido, esposa, mãe, filho, mãe, era busca ali, o vizinho, vizinha. Então é um tal de irmãzinha procurar outra irmãzinha para pedir perdão. Eu mesmo fazia isso, né? Tinha uns ranca-rabo, que era frequente. Então na Santa Ceia aí tem que pedir perdão. Ia lá procurar a irmãzinha. Ô irmã, você me perdoa? Mas sempre ganhava uma chapuletada. A irmãzinha aproveitava que eu estava lá me humilhando, pode dizer, será que você é de coração mesmo? Gente, meu sangue fervia. Mas gente, pelo sangue de Jesus na época, que eu não conhecia a Ruth, eu vou me humilhar aqui. Será que é de verdade mesmo? Será? Não. Era horrível. Mas ali era um princípio de você entender que tem que ter quebrantamento, e o quebrantamento gera o arrependimento e você mudar suas atitudes. Então foi ótimo, foi construtivo para mim, entendeu? Porque ali pedaços de mim, pedaços da minha arrogância
pedaços do meu orgulho, pedaços da minha soberba foram caindo ali, entendeu? Para quando chegar a hora realmente da visitação do Pai, né, quando ele vem com a sua mão para esmagar o ego, não tive tanta resistência assim, tá bom? A maioria, entendeu? Dá lugar pro ego, sai e sai pelo mundo aí tá tão cego, entendeu? Que só sabe dizer que o motivo das minhas infelicidades é irmão ciclano, é irmão Beltrano. Quando estiver assim, irmão, é teu ego que está reinando em você. Porque você nunca admite, fui eu, sou eu. O ego não admite nunca, nunca, que eu não. O culpado foi meu marido, aquele isso, aquele aquilo. O culpado foi minha mulher, aquela dragoa, e vai. Ego reinando, tá? Nós temos que ser capazes de dizer fui eu e não dizer e não lançar farpa sobre ninguém. Enquanto eu ficar dizendo que o culpado foi fulano, não poder, e piorou ainda, quando eu não sou grato pela existência daquela pessoa. Foi o estágio que o Altíssimo me levou, né, para esmagar meu ego, até o ponto de eu poder abraçar minha mãe, dizer que eu a amo e que estou muito grata ao Pai Celestial por ter feito ela minha mãe. A minha mãe até tremia, porque nunca ela pensava que eu ia odiar ela para sempre. Para sempre. E isso não foi real. Ela achava que eu ia odiar. Não odiei, porque ela tentou contra a minha vida e fez um monte de coisa. Não. Hora do perdão. O perdão glorifica o Pai. Então abracei ela e dei muito, agradeci e disse que sou muito grato ao Pai Celestial por ter me dado ela, minha mãe. Então, todos os anos, então, depois disso, eu vivi em paz com minha mãe, visitando ela, dando honra para ela. Não foi aquele negócio de eu vou para um lado e minha mãe fica para lá. Não, isso não é perdão não, querido. Você tem que ir lá. Se é teu parente, você tem que vê-lo, nem que seja uma vez por ano. Abraçar, conviver com ele, ouvir lá as histórias. Mas meu parente só fala isso, por acaso você é o criador do teu parente, para estar julgando, entendeu? Nós temos que ser, entendeu? Compassivos, assim como ele é, entendeu? Suportando-nos uns aos outros, tá bom? Porque ele nos amou primeiro. E isso tudo é prática, gente. Não, eu não gosto daquele meu irmão, não sei o que, beberrão. Ai, lá vai, é ego reinando, tá? É ego reinando. Você tem que romper com essas coisas, entendeu? Abraçar teu irmão, abraçar a tua irmã. Não precisa ser todo dia, porque ninguém tem condição para isso. Mas vamos fazer um churrasco aqui, reunir a parentada toda e ouvir os dramas de todo mundo. E sem querer ser o xerife para ficar corrigindo todo mundo. Não, ouvir. E depois levar todo mundo ao Pai em oração. Se puder todo mundo cantar um louvor. Ô gente, vamos cantar um louvor aqui, reunir vocês pra gente cantar um louvor. Só, não vai pregar, não vai corrigir ninguém, não vai repreender ninguém. Entendeu? Quando a gente reúne com a família, a família é o que mais ensina nós a ser todo mundo igual. Tá bom? Ah não, porque eu tenho arrucha, eu vou falar aqui. Tá queimado, irmão. Tá queimado, isso é soberba. Para! Já falei aí no princípio. Você pode ter uma verdade para falar. Mas se você não fala revestido do Espírito Santo, do Rúcula Kadosh, é palavras mortas. Mesmo anunciando em arruxa, temos que estar revestidos, irmão. Falar com os outros com o primeiro passo, compaixão. Ter compaixão daquela pessoa que você vai falar. E outro passo, domínio próprio, para saber até onde. Porque o Rúcula às vezes só dá uma palavra, eu quero falar 20. O Rúcula quer fazer uma coisa para a direita, mas eu quero fazer para a esquerda. Entendeu? E tudo isso por quê? Tá faltando quebrantamento. O quebrantamento, sabe, a gente limitar os nossos passos. Se o Rúcula não for comigo por aqui, eu não vou. Se o Rúcula não me deu palavra além, não tem mais nada para falar. Assim, tá bom? Assim, isso tudo quem nos ensina é o quebrantamento. De tanto levar couro no quengo, apertão daqui, apertão dali, a gente aprende a ficar no nosso lugar.
E é o melhor lugar do mundo, sabe qual que é? O teu lugar. Tá bom? Fica veaca aí. A gente tem muita coisa para aprender. Eu fico assim pensando, eu tô com 60 anos, né? Assim, será? Tem muita coisa para me aprender, gente. Eu não aprendi. Não é suficiente. Não é. Não é. Tá muito raso ainda. Raso. Eu preciso aprofundar mais. E eu quero. E tem que ficar atento às possibilidades que estão do meu derredor. As possibilidades de aprender. E às vezes a gente não aprende porque é orgulhosa demais. Porque é metida, nariz em pé, empinado. Como é que aprende? Então, a gente fica tudo na limitação. E uma coisa é você só inchar o ego com o ensinamento. Olha isso aqui! Aí o ego só inchando. Não é capaz de absorver mais nada. Porque eu já sei, irmão. Eu já sei tudo isso aí. Ai, ai. Só o Pai para ter misericórdia de nós. Tá? Quero agradecer a irmã Claudiane, né, que tem me dado apoio aí e tal. Tá nas minhas orações, tá? Estão sempre orando pelo Wilson Almeida, Marcelo, a Cíntia, né? A turma aí de Nova Iguaçu, né? Que eu conheço também em Nova Iguaçu, irmão. Mas eu conheço mais o Vila de Cava, né? Que na época, quando na minha juventude, eu ia muito para esses lados. Tinguá também. Nova Brasília eu fui poucas vezes, mas eu me lembro. Aqui também é roça, aqui tem interior, irmão. Aqui, ó. Aqui de onde que eu vim. Eu gosto do silêncio, da paz nas orelhas, entendeu? Para meditar, para perceber as energias das plantas, entendeu? Eu também gosto, entendeu? De interior. Então, pedindo ao Pai essa possibilidade de eu poder, quando for no Rio de Janeiro, ter que ver minha irmã, né? Que minha irmã mora lá em Magé, irmão, sozinha. Entendeu? É uma vencedora, mora sozinha. Ela que cuidou da minha mãe até o último momento, né? E ela, depois que minha mãe partiu, ela continua morando lá sozinha. Tem 50 e tantos anos, 56. E nunca casou, nunca namorou. Toda uma vida de cuidar de minha mãe. Tadinha. É uma guerreira, tadinha que eu falo, mas ela é feliz, tá? Tá na igrejinha dela lá, Assembleia de Deus. Ela é coordenadora das crianças. E através desse dom, né, que ela tem com criança, o Altíssimo abriu uma porta para ela dentro da escola lá. E todo mundo, né, tinha ela como referência para cuidar de criança. Então, a filha do prefeito, do vereador lá, né, prefeito, o vereador, sabendo que ele estava procurando uma pessoa que tivesse carisma, né, com as crianças, porque a escola estava tendo muita evasão. Evasão é que falta, né? As crianças não estavam indo para a escola. Então ele queria colocar uma pessoa que tivesse esse carisma para as crianças frequentar a escola. E a filhinha dele lá falou, a tia Wanda. É um testemunho muito bonito, irmão. E ele foi caçar a tia Wanda, que é tão comentada foi tão bem, né, o testemunho da filha dele, dando testemunho da tia Wanda com entusiasmo. E botou minha irmã, deu essa vaga, né? Ela entrou primeiro como contratada. E mudou o quadro da escola, né? As crianças passaram a vir, todo mundo, ela é muito conhecida lá na localidade, tia Wanda. E as coisas que foram transformadas, você vai dizer agora que essa pessoa não tem Uru Kadosh, porque está dentro da Assembleia de Deus, porque não proclama o nome de Arruxo, ele ainda tem o credo no nome de Jesus. Para, gente, é pelo fruto que a gente conhece, não é pelo conhecimento não, tá? Então eu vou ver minha irmã, o desejo dela é que eu fosse morar com ela, né? Mas eu penso assim, gente, se eu fosse morar em Magé, meu pai amado, ia ficar presa e só tem a Assembleia de Deus ali do lado. E, meu pai, as cargas, né? As cargas dos irmãos, tudo pra cima de mim. Meu pai amado, eu não tenho mais. Aqui eu moro sozinha, eu que vou visitar os irmãos, mas ela mora coladinha assim com a igreja. Aí meu pai, ele... Não. Eu preciso de paz nas minhas orelhas, entendeu? E no final de semana agora estou indo lá no acampamento do cigano, eu não gosto de fotografar não. E também não me lembro, nem lembro de celular, irmão. Quando eu tô lá no meio fazendo a obra, né? Vou falar assim, nem lembro de celular.
Mas eu vou ver se eu tiro uma fotinha pra postar aí pro grupo ver as irmãzinhas lá, né? E tudo com muita leveza, porque eles têm a cultura deles, têm a tradição deles. E às vezes a gente quer fazer que nem o colonizador. Chegar para pregar a salvação e colonizar as pessoas. Fazer com que morra a tradição, morra o costume, para implantar o meu costume. Não é assim que a banda toca, irmão. Tá? Por isso que houve aí tanta agressão e por isso que há tanta intolerância e ódio hoje. Porque os antepassados fizeram isso. Mataram uma cultura. Não pode, gente. Não pode. Então eles têm a cultura deles e é interessante porque nós vimos lá um casamento de um rapaz de 13 anos e a mocinha, do rapaz de 14, de 13 anos e a mocinha 14. Aguenta, gente. Casadinho. E a gente pode se coçar e falar assim, não é possível. O irmão é a cultura deles, tá? O pai dele foi assim, tá? O avô foi assim, entendeu? Com 12, 13 anos, estão tudo casando. E é interessante que ficam casados, honram o matrimônio, honram, tá? Coisa que nós agora, cavalo velho, casando, e tá tudo aí, na trairagem feia, tá bom? É uma questão de cultura e de manter a sua palavra dada um para o outro, para sempre. E é lindo. Tá pensando que essas coisas não é boa e agradável ao Altíssimo? Claro que é. O Pai quer ver a integridade. Integridade é a irmã gêmea da santidade, tá? Tá? Aguenta aí. É só isso só, gente. Paz de Arruxo aí, tô chegando já, tô na minha ponte, atravessando já. Aí, ó, o riozinho, Rio Itabirito. Tá vendo? Paz de Arruxo aí. Tchau, tchau.